Oi, oi, oi. Alô? Alô? Oi. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho bem importante, principalmente, que foi um convite estendido aos servidores efetivos, aos comissionados, aos vereadores. Deixar aqui o agradecimento especial ao vereador Boca Santa, que está prestigiando aí nossa reunião. O vereador Madril também falou que só iria subir no gabinete rapidinho, já também viria, porque ele quer participar. Então, todos me conhecem, né? Eu sou assessora da Comissão Permanente desde 2013 e, atualmente, eu e a Dani, a gente faz parte da representação do Legislativo no Conselho Municipal da Previdência. E pegamos essa época boa, né, Claudio Honor? Que é a época da mudança das regras da Previdência, incluindo aí também a Previdência no âmbito municipal. Eu gostaria de fazer um agradecimento também ao presidente Alessio, que ele nos oportunizou esse momento, né? Quando eu levei a proposta para ele, logo ele se dispôs e dispôs também a realizar ali os trâmites necessários para que vocês pudessem ser liberados e estar aqui nesse momento. Com a publicação da emenda constitucional, então, 103, o Claudio Honor vai abordar um pouco mais, mas a partir de novembro, agora, né, 13 de novembro de 2019, o município já tem algumas situações que terão que ser alteradas nas nossas legislações. Por isso que é importante, o ano vai iniciar com esse debate, provavelmente ali em fevereiro, a gente já está vendo sinais que já será em fevereiro, que esse debate virá. Então, é bom que todos nós aqui do Legislativo estejamos cientes do que é, para poder também informar a população e os demais colegas, ajudar, auxiliar, né, para que isso aconteça de uma forma não arbitrária, autoritária, mas que todo mundo possa participar. O palestrante de hoje, né, chamado de palestra, porque ele traz todas as informações para nós, é o senhor Claudio Honor Pereira de Souza, que trabalhou no município de Cascavel por 38 anos, passando por diversos setores. Atualmente está aposentado. Atual presidente do Conselho Municipal de Previdência, já no segundo mandato, né, Claudio Honor? Terceiro mandato, gente. Formado no curso superior de letras, português, inglês e espanhol, pós-graduação em direção, supervisão e coordenação pedagógica, bacharel em direito, pós na área de administração pública, consultor jurídico nas áreas de educação, administração pública, atuando na área de legislação, plano de cargos, estatutos, cálculo de impacto financeiro, análise de certificações na área pública, entre outros. Então, nós convidamos o senhor Claudio Honor para fazer uso da palavra e desde já agradecemos a disponibilidade dele. Não tem pedras na mão aí, né? Então, tá bom. Vamos começar por essa. E não é estilingue. Porque se não tem pedra estilingue, dá uma estilingada também. Boa tarde, então. Na realidade, não é uma palestra, tá? É uma troca de informações. A hora que vocês sentirem, eu quero disso que você falou, como é que fica? Levanta a mão, a gente já pergunta, a gente vai matando, vamos dizer, as perguntas assim, para a gente não falar tudo e depois, né? Porque na questão previdenciária nós estamos aí numa uma regra de transição, tá? Onde há algumas coisas que são imediatas, outras são a médio prazo e outras são um pouco mais distantes. Ou seja, nós já temos agora, a partir de 13/12, algumas determinações, tá? Então, já não sei se está aparecendo aqui, né, a nova Previdência e é para todos e melhor para o Brasil. Não tenho tanta certeza se ela é melhor para o Brasil. Eu sei que para nós servidor não é tão boa assim não, né? E a gente falar de Previdência desta nova reforma aí é meio complicado. Tá? Por quê? Porque nós tínhamos algumas situações que a gente via antes. Onde que eu...
Está ok. Então, onde a gente tinha uma proposta lá no governo Dilma, aí essa proposta não foi aprovada. Nós tínhamos uma proposta no governo Temer, também não foi aprovada. Aí nós temos uma proposta agora do Guedes, que foi aprovada, né? Porque essa não é do Bolsonaro, né? Ele só assinou, porque na realidade toda a situação. Então, cada uma dessas propostas, ela veio piorando, vamos chamar assim. Se a da Dilma a gente achava alguns pontos ruins, a do Temer era muito pior. Se a do Temer era pior, essa é muito pior para nós, servidores públicos. E aí eu trabalho com esta perspectiva primeira. Quando falamos de previdência, a gente vai ter que lembrar o antes e o depois. O antes está ali bem pertinho, 12/11/2019. O antes, toda vez que eu falo, eu estou falando agora em novembro, dia 12 de novembro. Que as aposentadorias, né, era o quê? Era alegria, a gente tem uma esperança, o sucesso, o descanso, férias e etc. Quando se aposentava, você saía dando aqueles sorrisos perfeitos. Bom, agora eu vou descansar porque eu tenho o meu salário, eu tenho a minha parte. E o depois? Aí está as próximas aposentadorias, aquilo que nós estamos falando. O depois que nos espera é esse. Né? Demora, espera, muito trabalho, incerteza, sofrimento e etc. E aí cabe a nós dizer, em qual das duas eu me encaixo? O antes ou o depois? Com certeza todo mundo quer se encaixar no antes, que é até o dia 12. Tem algumas situações que é possível ainda, mesmo com a emenda, você se aposentar na regra anterior. O que conta na regra anterior? Conta tempo de contribuição e idade. Servidor público, 35 anos de contribuição e 60 de idade. Servidora pública, 30 anos de contribuição e 55 de idade na regra anterior. Então, aí você vai pensar assim, espera lá, mas eu tenho 28 anos de trabalho, só não tenho a idade ainda. Posso me aposentar ainda na regra anterior quando eu completar? Pode. Tem um pedágio que começou também nas histórias com 20%, depois foi para 50% e matou em 100%. Por isso que eu digo, lá da Dilma era 20% o pedágio, do Temer era 50%, e nessa agora é 100%. Então falta o quê? Eu tenho 28 anos, sou servidora, posso me aposentar com quanto? Com 30 na regra anterior. Então falta quantos anos? 2. 100% de 2, eu vou ter que trabalhar 4 anos. Então eu vou trabalhar 32, se eu tiver a idade lá dos 55 anos, eu me aposento na regra anterior. Se eu não tenho essa possibilidade, eu vou para qual? Para essa aqui. E essa aposentadoria aqui, ela não conta mais tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria. Ela conta idade. Mulheres, 62. Homens, 65. E aí começa as questões de previdência. Eu preciso saber que caminho que eu vou tomar. Vou trabalhar para a anterior, vou trabalhar para a nova. Se eu for me aposentar na anterior, eu vou pegar os meus salários de 93 para cá, somar todos eles, corrigir pela inflação do período, pegar as 80 maiores contribuição, que vai dar a minha média de aposentadoria. E ainda posso escolher se ela é paritária ou não paritária. O que é isso? Estou falando da regra anterior, tá? A paritária é onde entram o meu salário e os meus adicionais. Eu somo todos eles, faço a média. Quando os servidores da ativa tiver aumento, eu também tenho na paritária. Na não paritária, conta tudo o que eu recebi no período, gratificação, hora extra, tal, soma tudo. Faz a média, as 80 maiores eu pego, só que a não paritária é só quando o governo federal der aumento para os aposentados. E quando que ele deu o último aumento? A gente nem sabe mais qual foi o ano.
Não é o aumento do salário mínimo, é aumento para aposentados. Fazem 8 anos que ele deu 3% para os aposentados. Então, são regras que a gente precisa começar a pensar. Isso é naquela. Agora nós vamos para a nova. E a nova? Como é que vai ser? Bom, para você se aposentar, eu disse, tem que ter a idade mínima e a contar daí você tem que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição. No mínimo. Só que, na realidade, quando a gente fala lá, nessas situações, aqui eu já falei que as médias, né? Então, quando a gente fala de aposentadoria, a gente precisa pensar assim, está aqui, ó. Essa é da anterior, ela vai saindo, ela vai subindo, olha lá. Para cada ano, ele vai aumentando. Aqui é aquela regra, 85, 95, que já não é mais. É 86, 96 esse ano. O ano que vem, ela vai aumentando, ó. Para as mulheres, principalmente, vai aumentar a idade, olha lá. Ó. Então, em 2019, ela tem que ter 56 anos. 2020, 56,5. 2021, 57. Ela vai aumentando até chegar aos 62. Então, cada uma dessas regras, eu preciso saber. Então, na realidade, hoje não dá para dizer, lá, todo mundo vai se aposentar iguais? Não. Cada servidor vai ter uma forma para enquadrar dentro desses valores. Tá? Se eu não tiver esses valores, eu não vou conseguir me aposentar. Professores, 5 anos a menos, né? Tanto para servidor, professor e professor. Então, a nova proposta está lá, 62 ou 65. 25 anos de contribuição, 10 anos de serviços públicos e 5. Esses 25 aqui foi mudado, voltou para 20. Aqui era na proposta, é 20 anos no mínimo. Como que eu faço o cálculo? Da seguinte forma. Então, eu vou pegar todos os meus salários, de 93 para cá, vai somar todos. Não tira nenhum, como no outro jogava os menores, só pegava os 80 maiores, aqui pega todos, de lá até aqui o que eu recebi. Desse valor, começa, se eu tiver 20 anos de contribuição, vai dar uma média, e da média eu vou receber 60%, não é integral. Tá? 20 anos, 60%. Se eu tiver trabalhado 21 anos, vou receber 62%. Ou seja, cada ano que eu trabalhar além do 20, eu levo mais 2%. Então, se você trabalhou 20 e ganhou 60, você tem que trabalhar mais 20 para ganhar os outros 40. Então, você tem que trabalhar no mínimo 40 anos de trabalho para chegar aos 100%, né, da média que você recebeu do teu salário daquele período. Não é o integral, não vai ser nunca o salário integral, é sempre a média, ok? Isso está já aprovado e em vigor. Aqui é só para lembrar como vai subir a idade das mulheres, né? E aqui na frente é de meio em meio ano, né? Então começa em 2019 com 60 anos de idade, né? E vai até 62. O homem já é 65, é 50 se for servidor, mas vai todo mundo para 65. Também vai subindo até chegar nessa idade. Aqui outro exemplo, né? O azulzinho, os homens, né? 2019, 61, 2020 vai dar 61,5, 2022, 62, e vai chegando na mesma regra lá para nós chegarmos na escala, né? Até o ano de 2033, todo mundo tem que estar lá, a mulher com 100 pontos e o homem com 105 pontos na soma de tempo de serviço e idade. Se você pegar de 35 com 70, vai dar os 105. Né? Você tem que trabalhar no mínimo até os 70 anos para se aposentar. E aí depois nós vamos falar da aposentadoria quando você completa 75 anos de idade. Aqui só uma outra relação, né, para a gente poder estar percebendo isso, como é que ele vai caminhando, isso aqui mais para os novos, quem já está na caminhada são cálculos, um pouco diferente desses mostrados aí. Aqui só para mostrar, né,
Por exemplo, um homem com 60, a mulher com 57. Hoje, o que eles têm que fazer? 35 é para o homem, 30 para a mulher. No mínimo 20 anos, 5 anos no cargo. Pedágio de 100% do tempo que falta. Não é da idade, é do tempo que falta para você completar 30 ou 35. Né? Mulher 30 e o homem 35 anos de serviço. Então, vamos pegar, por exemplo, se eu tiver hoje 27 anos de trabalho, o doutor tem 25, o doutor tem que chegar a 35, falta 10. Ele vai ter que trabalhar 20 para poder se aposentar com os 35 anos lá. Tá? Então, na realidade, ele vai chegar aos 65 anos de idade para poder se aposentar. Então, nós não teremos, muito raramente, aposentadoria menor do que 62 anos de idade para a mulher e 65 para... Fala, doutor. Insalubridade ainda não, nós vamos ter que fazer legislação própria. Então vai passar por esta casa, tanto a insalubridade, a aposentadoria por invalidez, todos esses outros tipos de aposentadoria vão passar por aqui, mas a questão idade não muda. O que vai mudar são as fórmulas de cálculo para poder se continuar. Então, hoje, na nova regra, é mais importante ficar inválido pelo resto da vida. Olha o absurdo, olha o absurdo. É melhor para o servidor ficar inválido para o resto da vida, que ele vai receber o último salário que ele está recebendo para o resto da vida. Porque se ele for readaptado, vai baixar salário. Se ele for se aposentar, vai abaixar salário. Você está entendendo? Se ele morrer, já não serve. As mulheres ou o marido já perde, que eu vou falar daqui a pouquinho também disso. Cai para 50%. Ainda já vou falar daqui a pouquinho da questão das pensões, né? Então, hoje, para nós do Instituto, o que nós vamos cuidar? Nós vamos cuidar apenas de pensão e aposentadoria. O nosso Instituto hoje vai cuidar disso. Até então, cuidava de todas as licenças, tudo era lá no IPMC. A partir de 13/11, é tudo do município. Lá é só pensão e aposentadoria. Isso, por um lado, é bom. Para nós do Instituto, sim, né? Que a gente tem que vestir duas camisas, né? Uma de servidor e outra de dirigente lá no IPMC. Por quê? Porque nós gastamos em torno de R$600 mil, que deveria estar no fundo, para aquele déficit atuarial, que hoje é aproximadamente 1,6 bilhão, que o município teria que já ter repassado para o nosso fundo. E nós não temos esse dinheiro lá, nós temos 350 milhões. E hoje, é interessante já passar para vocês, que o nosso Instituto de Previdência, o que se arrecada, que eu ainda, por enquanto, não contribuí, mas vou contribuir, né? A contribuição que vocês fazem, e que o seu ente faz também, hoje está sendo gasto mensalmente. Então, a folha dos aposentados hoje chega a R$6 milhões por mês. É o quanto nós estamos arrecadando. O que é que ainda sustenta o IPMC? As aplicações, o Comprev, né, que nós temos, e o aporte que é feito todos os anos pelo município. Se hoje nós tivéssemos em caixa 1,9 bilhão, que é o aporte mais o que tem em caixa, nós de repente não precisaríamos mexer muito nas alíquotas, que a gente não teria déficit atuarial, aí você poderia trabalhar. Não tendo esse dinheiro em caixa, nós vamos pagar a conta. Todos nós, no mais tardar, abril, estaremos pagando 14% de previdência. Tá? Então, a gente já vai preparando, né, já vai verificando, vai passar por esta casa. Mas e se a Câmara não aprovar? Não tem problema nenhum. Em 1º de julho, nós já vamos ter que estar cobrando os 14% do mesmo jeito. Porque já aprovou na PEC, né, na PEC 6, já está definido. Se os municípios não se organizarem e fizerem tudo até 31/7, aplica subsidiariamente
a reforma geral da Previdência já aprovada. Então, a questão dos 14% não tem retorno, gente. Não tem retorno. O que ainda está se discutindo e que nós vamos discutir é que até então os aposentados não pagam. E com a nova medida vai passar a pagar. Nós temos, na geral, para os aposentados que recebem até um salário mínimo, não paga. Na proposta do Camundongo, aqui no Paraná, o Ratinho, né? A 3. Quem ganha até 3 salários mínimos não paga a Previdência. Cascavel, nós não sabemos ainda se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3, que os aposentados. A partir dali, todo mundo vai pagar a Previdência, pagar o furo aí, né? E aqui só o exemplo que eu falei, né? Um servidor que está hoje com 28 anos, pode se aposentar pela regra antiga, é só contribuir pelo tempo que falta em dobro, ele vai conseguir. Lá, um servidor de 35 anos com 60 anos de idade, a servidora 30 com 55, na regra anterior. Na nova, olha, a professora, o mesmo exemplo que eu deixei ali para vocês verem, né? A professora em efetivo exercício, que é estar na escola. Quem está na secretaria, sindicato e outros locais, não considera esse tempo. Aqui a proposta, né, dos benefícios que eu falei para vocês, olha lá. Regra de cálculo de benefício. O benefício é 60% mais 2 por ano de contribuição que exceder 20 anos da média de salário. Tá? Então, eu quero saber, se eu me aposentasse hoje, com quanto eu iria me aposentar? Pega lá o teu salário, de quando você entrou até hoje, soma todos, tudo que você recebeu, 13º, 1 terço de férias, tudo, e faz a média. Divide pelos meses. Tá? Divide pelo número de meses. Dividiu, você vai ter uma média. Daquela média, você começa a fazer assim, ó, você tem 20 anos? Tenho. Então, 60% daquela média. Né? Então, para você já ir sentindo que é a nova fórmula de cálculo. Aqui também, só para a gente lembrar, né, dos benefícios de aposentadoria por incapacidade, por isso que eu falei, né, aposentadoria por incapacidade não é bom negócio, porque ela pega a mesma regra de aposentadoria, então é você ficar incapaz, doente ou machucado, todo quebrado, para poder receber 100%. E que tristeza, né, dentro desta regra, a gente brinca, mas a coisa não é fácil. Aqui é só para ver hoje, né, o que é permitido e o que será permitido da vez passada. Hoje você pode ter uma pensão, ou 2 pensões e uma aposentadoria. Na nova regra poderá? Vai poder, só que não é 100%. Tá? Então, vamos pegar o exemplo, eu tenho uma aposentadoria de R$5.000, e eu tenho uma pensão de 7.000 hoje. Eu vou ter que fazer uma opção. Deixa eu só lembrar, para quem for se aposentar, quem já está recebendo hoje, não mexe. Quem já está hoje é direito adquirido. Mas aos novos que foi aposentar do dia 13 para cá, já tem que aplicar esta regra. Como que ela é feita? Olha lá, para quem tiver um benefício até um salário mínimo, não se mexe, é integral. Então, eu tenho uma aposentadoria de 5.000, eu tenho uma pensão lá da minha mãe, que é de R$1.000. Tranquilo, não vai mexer. Uma pensão, além de 1 a 2 salários mínimos, eu vou pegar 40%. De 3 a 4, 20%, e de 4 a 5, 10%. Como que é feito esse cálculo? Então, vamos pegar exemplos, né? Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui para deixar mais claro. Aqui eu deixei. Então, para a gente poder entender isso, ó. Esta pessoa aqui ela tem uma aposentadoria de R$5.000 e tem uma pensão de R$2.944. Ela não leva inteira. Como que é feito? O primeiro salário mínimo daqueles 2.994, ela pega 100%. No segundo salário mínimo, dentro daquele valor, ela pega só 60%. No terceiro salário mínimo que está lá dentro, ela pega 40%. Então, a pensão dela, que era 2.994, vem para 1.996. Se a pensão dela fosse, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, né? Uma pensão de R$8.000. Então, eu iria contando. Então, no quarto salário mínimo, dentro desse valor, eu pegaria 20%. E o restante que sobrasse, dos 8.000, por exemplo,
10%. Daria R$800, né? Daria R$400 de R$4.000 que ele tinha. Então, toda esta regra de aposentadoria já está dentro das premissas de aposentadoria. Isso está já em vigor. Tá? Se tiverem pergunta, fica à vontade. Eu vou falando aqui até... Aqui são outros exemplos, né? Olha lá, tem uma aposentadoria e 2 pensões. Como que eu faço o cálculo? Ó, eu vou pegar o maior benefício integral. Vou pegar a pensão, que é de 12.500, que é a maior. Eu vou ficar com aquela, e as outras eu vou pegar proporcional. Tá? Então, eu pego a primeira lá, 12.500, aí a outra de 11.500, em vez de receber 11.500, eu vou receber 2.943. A outra pensão que eu tinha, que era de 7.000, eu vou receber 2.493. Então, o meu salário, a minha vantagem, que era 31.000 no todo, cai para 17.964. Essas são as fórmulas que serão aplicadas a cada caso, né? Quem vai ter na hora de aposentar, você vai ter que fazer a sua opção. Oi. A partir do dia 13 de novembro já está em vigor. Ok? Então, quem já está aposentado e tem pensão, não tem problema. Quem não está aposentado e tem pensão, já começa a se preocupar, porque vai fazer essas contagens e essas medidas. Aqui só a regra de transição, né? Quem está há 2 anos para cumprir o tempo de contribuição mínimo de aposentadoria de 30 anos, se mulher, e 35 se homem, poderá aposentar sem idade, aplicando-se o fator previdenciário de 50% do tempo faltante. Não é 50%, é 100%. Tá? Então, aquilo que eu estava explicando para vocês. Isso aqui que veio da reforma geral. Essas situações, todas elas, já estão publicadas no Diário Oficial da União. A PEC já está publicada, e esta portaria é que nos remete a todas essas questões, né, que é da União. E aí ela vai falar lá dos estados e municípios, né, Distrito Federal, tem o prazo até 31/7/2020 para a adoção das seguintes medidas. Ou cumpre essas medidas, ou se aplica na íntegra a PEC. A vigência desta lei, que evidencia a adequação da contribuição ordinária devido ao RPPS para o atendimento do artigo 4 da 19. E ele fala ali embaixo, né? Da vigência da norma dispondo sobre a transferência do RPPS para o ente federativo de responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária, salário família, salário maternidade, auxílio reclusão, já vale a partir do dia 14. Tá? Se até 31/7 não tiver aprovado aqui na Câmara, responderão perante a negligência o prefeito municipal e o presidente do IPMC. Então, como a lei vai aumentar a alíquota, ela tem que ter 90 dias antes de aplicar. Então, nós precisamos aprovar ela e promulgar, aí até no mês de abril, no máximo, porque os 90 dias, lá nesse período, já tem que estar em vigor. Então, dentro dessa situação, é que a gente precisa já estar pronto. Aí ele coloca ali no 2, né? Para o RPPS com déficit atuarial, caso não seja adotado as alíquotas progressivas, ou a alíquota mínima uniforme dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, será de 14%. Tá? Então, por enquanto, a gente está aguardando a legislação vir para a Câmara, para que a Câmara, o prefeito tenha que encaminhar 90 dias antes do mês de julho, porque ela só pode entrar em vigor, por exemplo, se nós aprovar e fazer tudo no mês de até abril, até julho estarão cumpridas. Oi. Não, não é, porque 14 é mínimo. Nós temos déficit atuarial. Se a gente não tivesse déficit atuarial, aí a conversa era outra. Aí poderia ter a alíquota de 7,65 até 14.
Mas isso só para os regimes próprios, que no Brasil tem mais de 2.000 e só 15 não tem déficit atuarial. Como eu falei para vocês, o nosso chega a 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 600 aproximado. Oi. Então, o cálculo atuarial ele é anual, né? E ele geralmente chega ali no começo do ano. Não lembro que mês que nós recebemos esse ano, que o Vitor foi lá expor para nós, mas eu acredito que esse ano as prefeituras estão acelerando o pessoal, né, os atuários, para que eles façam o cálculo o quanto antes. Porque como mudou a forma de cálculo, antigamente eram 20 anos, né, Claudionor? É 1 bilhão em 20 anos. Então, era um déficit altíssimo, porque em 20 anos, quantos de nós que estão aqui já vão estar aposentados? Então, essa era a lógica do cálculo. Porém, agora são 60 meses, né, Claudionor? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Hoje, a dívida do município, dívida entre aspas, vamos chamar assim, né? A dívida atuarial, não é o dinheiro que, se fosse hoje, o município não tem como pagar, né? Mas a dívida atuarial é de 20 anos. Tá? Então, aquela lá não se mexe. Se for mudar aquele prazo lá, aí entra nos 60 meses. Hoje nós temos esse déficit, o atuário nosso está fazendo o cálculo, até janeiro vai estar aqui. Do ano passado, é em torno de 1 bilhão e 600. Mas nós pagamos todas as licenças, todas as aposentadorias. Isso vai diferenciar em 600 mil reais. Então, esses 600 mil reais vai sair do cofre, vai mexer no índice prudencial do município e o IPMC vai deixar de gastar esses 7 milhões por ano aproximado do que nós estamos arrecadando. Ou seja, o que nós arrecadamos hoje por mês com a contribuição do servidor e doente, gasta em aposentadoria. Como não vai pagar mais esses 600 por mês, vai sobrar esses 600 para os fundos de aplicação do IPMC. Tá? Então, nessa regra, se o município, por exemplo, vai ficar devendo parte de dezembro inteiro e novembro, se ele quiser parcelar, por exemplo, esses 2 meses, que vai dar uns 900 mil reais, ele pode parcelar. Só que ele não pode pôr junto com aquela dívida de 20 anos. Ele tem que criar um outro fator de dívida, no máximo, em 60 meses para pagar. Hoje o município, além dos 11,5%, ele esse ano deu um aporte de 19 milhões e alguns trocados, eu não lembro o exato. Se não mudar toda essa conjuntura, vai chegar a uns 27 milhões de aporte além do dinheiro. Como tem que fazer esse cálculo de novo, esse cálculo vai ser feito, que era de 11 nosso e 11,5 da prefeitura, agora vai ser 14 de cada lado. Isso faz com que esse déficit de 20 anos, ele vai baixar esse valor de 1 bilhão e 600. Tá? Automaticamente, por quê? Vai sair 600 mil por mês, que estava lá no aporte, no cálculo atuarial, e vem para dentro da receita. Né? Ele vai aumentar o aporte de 11,5, o valor da contribuição de 11,5 para 14 o dele. Então, isso faz com que esse déficit de 1 bilhão e 600, ele seja bem menor. Mas não resolve o nosso problema. Por quê? Porque, na realidade, hoje, a nossa folha de aposentados, né, quase 2 mil servidores, entre aposentados e pensionistas. E nós temos 8 mil na folha da prefeitura. Então, esse déficit atuarial deveria estar na conta do IPMC, aplicado e rendendo juro. Porque o cálculo que o atuário faz, ele não coloca, por exemplo, o juro mensal, ele faz uma projeção de juro a longo prazo. E é isso que prejudica a questão das previdências, não só de Cascavel, mas todas aquelas previdências que hoje têm déficit atuarial. Oi.
Não, a progressividade a gente pode esquecer. Do 7,65 ao 14, para nós não se aplica. Tá? Por quê? Porque nós temos déficit. Né? Não, esse já está batido o martelo ali. Deixa eu voltar ali, ó. Está aqui, já na emenda da Previdência, olha lá. Caso não seja adotada a alíquota progressiva, a alíquota mínima uniforme, né, para os segurados ativos, pensionados e pensionistas, será de 14%. Para ser progressiva, nós não podia ter déficit atuarial. Mas como tem 1,6 bilhão, não vai ter choro, é 14% o nosso domínio. Oi, colega. Para os 14%, todos, independente. 14% para todos aqueles que são servidores públicos. E aí nós temos mais um agravante ainda para o nosso fundo de previdência, que é a questão da CETRANS, né? Que são servidores que é do regime de CLT e que estão vindo para dentro do nosso fundo. Mais um problema ainda que alguém vai ter que pagar a dívida. Porque eles não contribuíram para nós, contribuíram lá para o INSS, e esse dinheiro vai vir a cada momento que alguém for se aposentar. Ok? Tá, então, essa questão. Deixa eu só chegar, depois eu quero falar mais um pouquinho da questão, né? Então, aquilo que nós estamos falando, as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos e inativos, e suas reduções ou majorações. Pode, aquilo que você perguntou, desde que não tenha o déficit atuarial, e nós temos, tá? Aqui só a questão das embasamento para as alíquotas, se vocês quiserem, depois vai ficar aí, né? Aqui um exemplo de alíquota progressiva, aquele que você perguntou agora há pouco. Poderia ser, olha lá, a proposta de alíquotas progressiva é essa. Para quem ganha um salário mínimo, 7,5%. Para quem ganha de 998 a 2.000, de 7,5% a 8,25%. E assim sucessivamente, até 16,79. Se nós não tivéssemos déficit, podia sim. Né? Quem sabe os nossos netos, tataranetos, possa chegar a isso. Agora nós não. Isso não pertence a nós. Tá? Aqui é só para vocês estarem enxergando. Aqui são a questão dos dispositivos que são aplicáveis a todos, né? Já a questão da readaptação que a gente tem que fazer, né? O rompimento de vínculo, aqui vai dar uma grande discussão dos projetos aqui na Câmara, a questão das aposentadorias e readaptações, né? Aqui as vedações de incorporação, né? Não se incorpora mais nas novas regras de aposentadoria, né? A questão das gratificações, só as vantagens permanentes, as temporárias não entram naquele cálculo que eu falei lá até agora. Na anterior ainda entrava, nessa não, é só o que é permanente, né? Nessa nova já não entra, mas vai ser palco de discussão aqui na Câmara, nós vamos discutir bastante isso. Abono permanência, né? O que é o abono permanência? É você chegar na idade de se aposentar, ter idade e tempo de serviço, sei lá, não quero me aposentar, eu vou continuar trabalhando. Tá? E quanto você paga de previdência? 14%. Então, você pagava os 14%, mas recebia de volta. Isso, o município vai ter que legislar. Ele pode continuar com o abono ou pode não continuar, vai depender dele. E o valor também, o município vai ter autonomia para fazer isso. Só lembrando que o município tem algumas situações que ele não é obrigado a pagar pela nova regra. Ele só é obrigado a pagar para os servidores aquilo que tem base constitucional. Quais são eles? Salário maternidade e o auxílio doença. Esses dois têm base constitucional. Já o salário família não tem base constitucional. O auxílio reclusão não tem base constitucional. Então, isso aí vai ser um palco. Esse aqui também, o abono permanece, embora tem lá, mas a 103 flexibilizou para o município definir o valor que paga. Então, esses 3 benefícios que os servidores têm hoje, na nova lei que vai mexer lá no Estatuto dos Servidores, é que vai definir, não é mais na Previdência. Está entendendo? Então, isso é um risco também aí na questão dessas discussões. Em termos gerais, para a gente poder abrir um pouquinho mais a discussão, era isso que eu trouxe. Lembrando que eu não falei de pensão, né?
Se vocês que são servidores e servidoras, né, falecerem, o que acontece? Hoje, a pensão, ela é dividida entre o cônjuge e os filhos que tiverem, os 100%. Na nova regra, não. Lembra que eu falei lá da média que vocês vão ter? Daquela média, 50%, mais 10% fica para o cônjuge. E o restante, se tiver filhos, vai para os filhos. 10% para cada filho até 18 anos. Ah, mas eu não tenho nenhum filho. Então, infelizmente, o seu cônjuge já vai perder 40% de imediato, na média. Se eu tenho 2 filhos, né, então eu vou receber 60, que é o 50 mais o 10, porque eu sou dependente, né, eu sou cônjuge dependente, então eu recebo 60. E cada filho 10%. Hoje não, a lei anterior dizia que quando o filho completasse 18 anos, esse valor passava para o pensionista, o marido ou a mulher. Na nova regra, não. Na nova regra, você vai sempre ficar com 60. Cada vez que o filho completa ou sai da pensão, a pensão desaparece como fumaça. Fica lá no IPMC, não vem mais para vocês. Oi. O mesmo teto do governo federal. Hoje está 5.300 e alguma coisa, se não me falha mesmo, 5.380. Isso, alguma coisa assim, é 5.839, né? Então, esse é o teto nosso também. E, além disso, o que eu faço? Vai ter uma outra previdência, né? A previdência complementar. Essa tem 2 anos, a partir de 13 de novembro, para resolver. Então, na previdência complementar, o município tem que regulamentar. Por quê? Porque quem ganha acima do teto vai ter que ver o valor que vai ser feito. Mas pode ter, né, essa complementar. Se você não quiser aderir, você não é obrigado. Você vai receber só até o teto, a hora que você se aposentar. Você contribuiu com 8, com 10, com 15? 5.839. Esse é o teto de aposentadoria para o município. Não, você contribui sobre tudo. Não tem essa possibilidade de contribuição só sobre o teto, ok? Então, abro para vocês, para as perguntas, para os questionamentos, eu estou disponível aqui, fique bem à vontade. Oi? Oi? Não acaba... A complementar, você está falando? Não tem mais aposentadoria compulsória, não. É uma aposentadoria por idade, vamos chamar assim, é uma só. Não tem mais 2, 3 aposentadorias como antes. Até morrer. No mínimo 40 anos. Né? Para você chegar ao ápice do 100%, não do seu salário, daquela média, tá? Então, não é o 100%. Tá. Isso. De 2003 para cá, a emenda foi revogada, não aplica-se mais. Tá? 2003, a emenda agora derrubou todas as outras emendas anteriores. Ou você entra na regra geral de tempo de serviço e idade mínima, ou você está na regra nova, que ela vai ser completada até o ano de 2029. O direito adquirido é quando você consegue chegar às 2 questões, idade mínima e tempo de contribuição. Tá, eu tenho 30 anos de contribuição e 55 de idade. Posso continuar trabalhando até quando eu quiser. A hora que eu quiser aposentar, eu vou lá, antes da emenda 103, vou me aposentar naquela regra lá. Esse é o direito adquirido que nós temos. A do Estado tem diferença porque o governador está fazendo algumas alterações na previdência deles, né? E a deles também vai começar com 14, por quê? Porque lá tem déficit também.
Não altera em nada. Quem já está no abono permanência, fica tranquilo, está garantido a regra anterior. Né? É o antes, está sossegado, está dando risada, igual a menina lá do começo, né? As duas lá, estamos aposentados. Agora, os outros, infelizmente, vai ter que usar aquela bengalinha, toda aquela situação ali, se conseguir chegar lá. E, principalmente, cuidar com os motoristas, né, que foi colocado no começo. E vai estar dirigindo aos 90, 95 anos, por aí. Ah! Uhum. Então tá jóia. Seria isso, eu estou à disposição. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida que queira tirar com Cláudio Honor? Invalidez, bem lembrado. A questão da invalidez, nós temos uma nova regra de invalidez. Se você, por exemplo, você aqui, vou te usar como exemplo, tá? Qual é o teu cargo aqui na Câmara? Recepcionista. Então, se você ficar inválido para ser recepcionista, você vai ser utilizada em um outro serviço, né, de mesmo nível de escolaridade, só que você vai continuar recebendo o teu salário, mas não tem aposentadoria por invalidez. Por isso que eu disse, né, quando chegar a hora de se aposentar, você tem que pensar, é melhor eu pular do segundo andar para o chão e me quebrar e ficar todo tortinho e receber 100%, ou fazer a média de invalidez e cair lá embaixo o meu salário. Tá? Então, isso, na realidade, é assim. Todo inválido, hoje a nossa lei diz que se ele ficar inválido 4 anos, ele se aposenta. Na nova lei, não tem mais aposentadoria por invalidez esse tempo. A cada período você vai ser avaliado e readaptado para um outro nível dentro da administração que você possa fazer. Você é recepcionista, por exemplo, você não pode mais, né, falar, porque recepcionista tem que falar, né? Mas você pode ir lá para os computadores, ser uma digitadora lá na prefeitura, você não vai precisar falar, você pode digitar. Tá? Você vai ser readaptado. O salário não muda, tá? Mas as funções sim. Oi. Na realidade, isso não está definido ainda. Mas, por exemplo, quem tem insalubridade, pode contribuir? Não vai contribuir, porque ele não vai entrar na média mais. Você vai contribuir por aquilo que vai entrar no teu salário. Mas vamos esperar a legislação vir até aqui. E aí, ninguém peça por enquanto, porque nós não sabemos ainda no projeto de lei que vai ser aprovado aqui na Câmara, como vai ficar essas situações. Ok? Então, por enquanto, deixa tudo até o projeto vir aprovado. Se foi aprovado, aí os servidores fazem a opção. Não quero mais pagar sobre gratificação. Ok. Não vai pagar sobre aquilo que vai contar para o teu salário. Aqui alguém levantou a mão. A remuneração, os adicionais, né, que é permanente, que você tem o tempo de serviço, o quinquênio, né? Os avanços de plano de carreira, se você tiver lá no plano de carreira de vocês, o avanço por avaliação de desempenho, por certificado, isso tudo vai para a aposentadoria. Agora, se você tiver insalubridade, não entra, hora extra não entra, que é temporário. Cargo de confiança tem que cuidar muito, que é uma outra situação. Quem está em cargo de confiança, a questão da contribuição tem que lembrar também. Né? Por exemplo, nós temos servidores que estão em cargo de confiança. Quando ele sai do cargo dele e vai para o cargo de confiança, a contribuição dele tem que ficar no IPMC sobre o salário que ele recebe. Então, vamos pegar... eu sou professor, né, e venho para a Câmara com cargo de confiança. Lá no meu setor, eu recebo, como professor, 5 mil. Eu venho para a Câmara trabalhar de assessor aqui, eu vou ganhar 10 mil. Eu vou pagar a previdência sobre os 10 mil? Não, eu vou pagar sobre o meu cargo de origem para poder gerar fator para a minha aposentadoria. Se é cargo de confiança só, saiu do cargo, aí vai contribuir para o INSS. E esse tempo que saiu do cargo não conta para a sua aposentadoria. Nós já estamos com alguns problemas aí para resolver juridicamente. Oi.
Não pode mais optar. Não pode mais optar. Mudou tudo. Tá? Não tem mais essa opção de você dizer, não, eu quero optar, tem algumas leis que dizem assim, ó, por exemplo, ficou 10 anos com a gratificação, ela incorpora o salário para a aposentadoria. Em alguns municípios diz que a cada ano trabalhado, incorpora um 10º. Caiu fora. Quem já tem o direito adquirido e que já foi para o piso, tranquilo. Quem não foi, não irá. Tá? Esse é um outro debate que nós vamos aqui, estou vendo o vereador ali atrás, né, que nós vamos nos encontrar nessas questões aqui, né, Madril? Nessas questões de debate com os vereadores, nesse nosso projeto de lei, para que a gente possa fazer da melhor forma possível e sem, vamos dizer, as grandes brigas que se tem. Tem que haver, como eu vi os comentários, né, do debate, dessa abertura, isso é muito salutar. E um projeto que não prejudique também os servidores. Desde que ele esteja cumprindo o princípio constitucional, ele tem que ser feito. Sim. Uhum. Cinco anos, mas na tributária ainda fala, pode até ser um pouquinho mais. Isso. Correto. Isso está sendo analisado, né? Se for administrativamente resolver, beleza, não precisa jurídico. Se não receber, aí tem a questão do jurídico, né? Porque essa é uma outra repercussão geral de contribuição, né? Que já vinha desde o antes. E aí nós ainda temos algumas situações que estão confrontantes a decisão do STF com a PEC 06, que tem que ser acertadas. O pessoal do IPMC, eles receberam muitos pedidos de aposentadoria agora, porque uma corrida realmente. Quem tem direito, ou quem achava que tinha o direito, né, Claudionor, foi lá fazer o protocolo. Tanto que eles até falaram que eles estão numa situação bem complicada de número de processos, né? Então, pode ser que esse processo demore um pouquinho para eles conseguirem, né, fazer fluir, né, Claudionor? Mais alguma pergunta com relação a isso, pessoal? Eu gostaria de agradecer o Claudionor, né? Ele veio aqui voluntariamente, se dispôs. Todas as categorias que estão procurando ele está se disponibilizando, arranjando um horário na agenda dele, que no final do ano agora também está bem complicada, né, Claudionor? Mas ele está atendendo, porque o cenário é esse, gente. É um cenário preocupante, porém, nós não conseguiremos alterar principalmente essas partes de alíquota, né? Isso que já veio pré-estabelecido. Então, lá, enquanto conselheiro do Conselho Municipal da Previdência, a nossa preocupação maior era deixar bem claro para os servidores, né? Que não é uma vontade nossa, do IPMC, do prefeito, dos vereadores, mas é uma situação que, inclusive, o município vai ser cobrado. Caso ele não realize a postagem dessas leis na Secretaria de Previdência até 31 de julho, ele pode ter a certidão de regularidade previdenciária negada, o que também vai acarretar em recursos que o município não recebe se não tiver essa certidão de regularidade previdenciária, né? Muitos de vocês aqui trabalham nessa parte administrativa, conhecem bem isso, né? Conhecem bem esses impedimentos com relação a essas certidões. Então, na verdade, eu gostaria muito que tivesse todas as pessoas que trabalham conosco aqui hoje, não só os concursados, mas os comissionados também, para entender como que essa reforma vai funcionar,
Até a Fátima me pediu, o Claudionor vai disponibilizar o material, né? Porque ela falou assim, eu gostaria de fazer o meu cálculo pessoal, então, já que cada cálculo é pessoal, eu gostaria de olhar e analisar a minha situação. Então, quem está há mais tempo aqui, que já talvez possa se enquadrar nesse anterior, né, que quiser analisar, claro que a gente aqui, né, que entrou na Câmara em 2013, infelizmente, pessoal, é isso aí para nós. Isso, o Claudionor está se disponibilizando, inclusive, para atender individualizado, para ajudar quem quiser uma ajuda no cálculo. Tá? Pode me procurar, eu passo o contato com o Claudionor, ou eu mesmo marco com o Claudionor. Isso. E daí a gente vai conversando sobre isso. Quem tiver mais dúvidas, quiser procurar, eu tenho lá todas as leis impressas também, quem quiser olhar. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Uma salva de palmas novamente para o Claudionor. Muito obrigada.